Gente, que delícia! Está começando mais um Sementes Podcast pelo Cast do Bom. E hoje tá babado o nosso entrevistado de hoje, maravilhoso. Cristina Soares. Segura! Que hoje nós vamos semear. Literalmente, Nós né? já começamos a semear antes de começar, né? Porque a nossa convidada, gente, que vocês vão ver, já começou a jogar as sementinhas dela aqui, né, Michelle? Com certeza. Eu vou fazer uma pré-apresentação, mas quem vai fazer a apresentação com toda a pompa vai ser a Cristina Soares. Mas nós estamos com a vereadora e professora Edna Sampaio. Muito obrigada pela sua presença. Mas, por favor, faça o currículo dela. Gente, ó, Michelle, olha, o currículo dela não é já pequeno, vou falar que bicho. é extenso, não vai dar tempo. Ó, gente, eu já falo. É tão extenso, essa mulher é tão maravilhosa. Oh, meu Deus. Que, assim, não dá pra ler tudo, sabe? Eu vou ler uma parte, assim, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa, tá? Quem que é Edna Sampaio? Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Mato Grosso, em 93. Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atuo como docente na Universidade do Estado de Mato Grosso, NEMAT, desde 94, e como gestora governamental da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso, desde 2002, resultante da carreira como docente do ensino superior e gestora governamental, possui experiência acadêmica e técnica nas áreas de governo, políticas públicas e planejamento governamental. Gente, tem tanta coisa aqui que eu vou ler só mais uma. Pulei vários, mas assim, essa parte que interessa é que a gente depois vai entrar nesse assunto, ó. Seus estudos estão voltados para as condições de acesso de estudantes de classes populares na UNEMAT. Direitos humanos, governo, políticas públicas e planejamento governamental. Com verdadeiros direitos humanos, né? Com não aquele só para inglês ver. Exato. Olha aqui, para encerrar aqui, gente, apesar de ter bastante coisa ainda, mas com enfoque para a questão da desigualdade social e educação na agenda das políticas públicas. Cara, eu tô me sentindo honrada. Eu que tô honrada aqui com vocês. Gente, que babado, que é isso, né? A gente já até inicia, né, Michelle, falando pra Edna que você é muito bem-vinda aqui. Que você você está entre as suas, tá? Quem te admira, né? E assim... Independente de partido político. Sei, eu sei. Entende? Como mulher, como profissional, como agente, como atuante, porque nós conseguimos visualizar, sim, a sua luta, a sua resistência. E isso é algo... É aquela frase que nós usamos quando a gente iniciou Sementes, eles tentaram nos enterrar, só que eles esqueceram que a gente era semente. Exatamente, Michelle. É muito bom poder começar um programa com essa frase. Sim, mas é isso que a gente está aqui. A gente está aqui para semear. Sim. Para mostrar o contraditório, para dar direito ao contraditório, sabe? E falar um pouco de tudo isso, né? De tanta coisa que você tem aí dentro do seu cérebro. E é muita coisa. Meu Deus do céu! Eu sou realmente cabeçuda. Não, mas... Meu pai falava assim, olha, cabeça grande é porque a pessoa é inteligente. Aí eu falava assim, eu tenho que deixar crescer minha cabeça. Quando eu era pequenininha. Eu quero já começar com a pergunta. Faz. É possível silenciar a Edna? Não é possível. Não é possível. E... Essa impossibilidade de me silenciar é o que faz com que eu pague mais caro o preço para falar. Né? Porque não é fácil falar, porque não é sobre falar qualquer coisa. Né? É sobre falar, é sobre ter a fala e a voz dos que são excluídos. E é sobre um sistema de profunda desigualdade e hierarquias sociais que estabelecem as pessoas que são mais ou menos humanas. Né? Então, eu estou num espaço onde... eu não sou só uma representatividade de uma mulher negra, porque eu também acho que muitas mulheres negras não concordam comigo, e tem todo o direito, tem toda a razão, tá tudo certo, entendeu? Eu não posso, como única mulher negra na Câmara Municipal, representar todas as mulheres negras, nem todas as mulheres, muito menos todas as mulheres. Mas eu represento um movimento.
Eu represento uma ideia. Uma ideia que não pode ser silenciada. Porque essa ideia é a semente. Porque se me matarem, outras virão depois de mim. Porque eu já provei que até aqui que é possível estar nesse lugar. Para todas as mulheres que vieram e que vêm do mesmo lugar que eu venho. Então não é possível silenciar a Edna, não porque é a Edna, é porque a Edna representa e ela é a voz de um lugar, né, de um lugar social. De um lugar social que hoje pode se ver na política. Não somente pela Edna, mas pela Edna e por tantas outras mulheres negras ou mulheres que, mesmo não sendo negras, ocupam esse espaço com a valentia das mulheres que foram silenciadas durante muito tempo. Muito tempo. Porque é fácil ser mulher e ocupar esses espaços quando você colabora com os projetos de dominação masculina. Sim. Difícil Aí é é ser mulher fácil. para poder defender e construir os projetos de emancipação das mulheres. Sim. E até Concordo em gênero, número e grau. A Bell Hooks fala, né, sobre essa coisa da gente, né, enquanto mulher, a gente erguer a voz, né? Sim. E assim, erguer Não a basta voz... nascer mulher, tem que se tornar mulher, né? Erguer a voz é um desafio, né? É um desafio. Pra gente que é mulher. Porque essa coisa do machismo sempre Estrutural. tentar calar Sim. a voz, né? Porque a partir do momento que você ergueu a voz... Quando você tá quieta, tá tudo bem, né? Você tá quieto, tá lá num lugarzinho de insignificância, tá tudo bem. Sim. Mas a partir do momento que ergueu a voz, aí começa as pauladas, né? Sim. Cara, o que mais me irrita é quando você vai num restaurante, você olha do lado, assim, primeiro que as pessoas já não se comunicam mais, né? Elas ficam na porra do celular o tempo todo. Verdade. Aí quando elas vão comer alguma coisa, a mulher pergunta assim, amor, o que a gente vai comer? Me dá um nojo. Eu fico com nojo, Edna. Porque eu falo, cara, não dá pra escolher o que vai comer, cara. Porque... Como assim? A que É um nível hábito, né? nós chegamos? Não, mas peraí. Peraí. Nós estamos no século XXI. A inteligência artificial está chegando. Nós estamos no futuro. Nós precisamos nos desvencilhar o mais rápido possível dessas amarras, dessas estruturas que nos silenciam de forma brutal. Parece aquelas máquinas do século XVIII, não é? Que amarrava a pessoa ia só esticando assim. Que horror! Verdade. A conta gotas? Mas a Edna até estava falando antes, né, da gente começar o podcast, sobre essa questão de mulheres, né? Queria até que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de mulheres. Sofrer uma violência... eu vejo com relação à questão racial, por exemplo. Quando a gente sofre uma violência por parte de uma pessoa que é branca, é doloroso. Mas por parte de uma pessoa que é preta, Eu acho que dilacerante. duplamente. Cara, Eu não tenho essa conduta, talvez. Assim, claro que eu acho muito mais grave quando uma pessoa preta não consegue se solidarizar com uma situação de violência com uma outra pessoa preta. Que eu acho mais grave quando uma pessoa preta ou uma mulher preta colabora com a construção da violência contra um corpo de mulher, de uma outra mulher. Claro que isso é muito mais grave, porque a gente tem sempre a esperança de que essa consciência racial e de gênero ela vai evoluindo. Mas eu entendo também que esses tipos de violência, esses tipos de dominação, que são o machismo e o racismo, né, junto com a dominação econômica, a economia é mais fácil você perceber. Quando você é pobre, você sabe que é pobre. Você sabe que falta o arroz, que falta o feijão, você sabe que falta o gás, você tem que cozinhar a lenha. Você sabe que você não pode sair à noite porque a sua juventude é tolhida por falta de grana. Então, a desigualdade econômica... Ou a sua aparência... Não, mas sua aparência você pode... também te poda. Sim, mas você tem porque que... a pessoa atravessa a rua. Mas eu estou querendo dizer que esses tipos de opressão, eles operam de formas diferentes. Que a opressão econômica, ela é mais visível, muito embora as pessoas não saibam exatamente por que eu sou pobre. Por que eu passo essas necessidades. As pessoas sempre acham, porque o sistema coloca isso na cabeça das pessoas, que é responsabilidade individual de cada um, o seu sucesso ou o seu fracasso. Quando, na verdade, toda estrutura social é uma estrutura feita para impedir que a maioria chegue a acesso a bens culturais e materiais igualitários. Então, você tem uma hierarquia de humanidade, a própria sociedade ser construída assim. Mas, para além da diferença econômica, que é mais palpável, que as pessoas conseguem sentir mais, as pessoas se reconhecem como pobres, né? Muito embora elas não tenham consciência de classe, elas se reconhecem como pobres. Mas o machismo e o racismo não é assim.
Eles são estruturas subjetivas, simbólicas. Exatamente. Eles são estruturas que passam pela naturalização do costume, da prática, que não pode ou não, a pessoa não consegue questionar. Por exemplo, por que é que eu vou atacar uma outra mulher se eu sei que todas as vezes que a sociedade olhar para um corpo de mulher e achá-lo menor, menos importante, menos qualificado pelo simples fato de ser mulher, então eu deveria saber, se tivesse uma consciência mais profunda, como não tem também em relação à economia, que não importa se a mulher é branca, se a mulher é preta, o fato é que todas nós, mulheres, estamos acorrentadas a uma condição de gênero que é muito mais antiga que o próprio capitalismo. Sim, e que sim. é o início de todas as formas de Castas dominação. bruxas. Da mesma forma o racismo. Ninguém vai falar assim, quando a gente fala do racismo, as pessoas não entendem. As pessoas entendem mais o que é o machismo do que é o racismo. Porque as pessoas sempre vinculam o racismo à injúria racial. E a injúria racial é a ponta do apenas iceberg. É o Exatamente. que você consegue ver do racismo. Mas você precisa indagar, por exemplo, por que é que numa cidade como essa, que a maioria de nós somos pardos ou negros, somos negros, pardos ou pretos, não ocupamos os espaços de poder. Por quê? Tem uma explicação para isso? Tem. A explicação para isso é o racismo. Sim. Agora, de que forma que ele se manifesta? Não é que alguém tenha me chamado de preta, que alguém tenha te chamado de feia. Não é isso. É uma estrutura inteira que Isso é impede... grosso, né? É uma estrutura inteira, Michele, que impede os que vieram depois de chegar. Nós, pretos e pretas, nós chegamos depois. Porque até há 132 anos atrás, nós sequer éramos considerados humanos. Os Então, Exatamente. quantas gerações é preciso para que uma espécie que é considerada não humana se transforme num humano nas mesmas condições que os outros humanos? Então, Cara, o racismo é sobre isso. E é tão exatamente. interessante isso, porque assim, o que Ave acontece? Maria. Então, eu gosto dessa fala, porque eu acho assim que, isso que você falou, Michele, que como que a mulher, ela fala, não, escolhe por mim. Então, a gente percebe que existe toda uma construção ali, porque existe todo um processo que aliena a pessoa da sua condição. Né? Então, assim, não é porque a pessoa, ela quer que o outro escolha, não, mas foi colocado desde o dia que nasceu na mente dela. O cara vai Tá aqui a escolher melhor pra boneca, você. né? Você é uma princesa, tá aqui a boneca, tá aqui não sei o quê e tal. Então, assim, por Mas exemplo, pro menino essa do coisa da carrinho. boneca é mais para as mulheres brancas, porque essa fragilidade exatamente. atribuída ao corpo feminino tem a ver com a idealização das mulheres brancas. Mas Exatamente. quando você fala em mulheres negras, é totalmente diferente. As pessoas acham que nós aguentamos porrada, que nós somos muito fortes, que eles podem bater quanto eles quiserem, que nós não vamos chorar, que se a gente reage, a gente tá com mimimi. Então, assim... E que se a gente fecha... E que a gente aguenta tudo, olha, né? eu me se sentindo a gente aguenta tudo. Não, né? mas assim, mas se fica um cara feio, é mentira. É mentira! Não, é a histérica, né? É A mulher preta é histérica. Ou se você Cara, ocupa um espaço como o que eu ocupo, que é um espaço institucional. Eu sou cientista política, eu tenho doutorado em ciências sociais. Eu sempre falo isso porque eu faço questão de dizer isso. Porque as pessoas estão acostumadas a olhar para as pessoas negras e esperar delas uma subalternidade. Sim. E esperar delas uma menor qualidade. E esperar delas uma situação de constrangimento, entendeu? E isso tem a ver com o racismo. Porque o racismo, a gente pensa no racismo, Michele, sempre com uma condição da pessoa negra. Ao pensar isso, nós já estamos ratificando o próprio racismo. Por quê? Porque o racismo não é sobre as pessoas negras. É sobre uma relação de poder entre dois grupos sociais. Um que é o branco, ou não negro, e o outro que é o negro, que tem uma variedade enorme nessa coisa do colorismo que o Brasil, né, apresenta. Mas, veja, por que a gente pensa que o racismo é uma questão do preto ou da preta? Porque as pessoas brancas, elas são a raça universal. Elas são as humanas. Então, quem é a outra raça? É o preto e a preta. Então, essa ideia, essa própria ideia de que o racismo é isso, já é o racismo. Já é ratificar. Já é racismo, Ah, entendeu? Porque se não existe, do ponto de vista biológico, uma diferença de raça entre nós, então quando a gente fala em racismo, nós estamos falando de uma construção social que estabeleceu uma hierarquia de valores onde quem vale mais e quem vale menos. Eu E vou- nessa eu hierarquia, vou- nós, mulheres pretas, estamos aqui na Exatamente. base da pirâmide. Cara, eu vou só... Eu não sei se foi em Santo Antônio de Lavegele, foi numa peixaria.
e eu vi eu me arrepiei inteira e fiquei extremamente horrorizada, assim, porque uma coisa, não sei nem se eu vou ser preconceituosa falando isso, mas uma coisa é você falar do diabo, outra é você tê-lo na sua frente. Sabe? Pois é. Assim, eu vi uma balança da década de sei lá que, uma balança que era usada para pesar os escravos. Sim. Tava lá. Aham. Eu falei, você tá brincando comigo? Que Porque isso é fica parecendo que é sério? ficção, né? Não é Parece ficção, é que é real. ficção, e é real, e passou, e tava aqui em Escravidão- Santo Antônio. Sim, porque as pessoas são assim. Nossa sociedade é uma sociedade que aliena todas as pessoas. Porque as pessoas, elas não conseguem decodificar o mundo em que elas vivem. Então, elas vivem das aparências do mundo e não do que realmente é o mundo. E do que dirão, Então, né? por exemplo, se eu tenho comida na minha casa, não existe fome. Se É. eu conseguir, com esforço pessoal, chegar onde eu cheguei, então todos podem chegar. Se eu... Aí entendeu? você Então, tem tudo entra na isso. discussão de gente que eu ouço e falo assim, cara, como é que alguém pode ser assim? E gente que eu considerava inteligente, né? Que vira pra mim e fala assim, não, mas as cotas... Ah, Eu falo, cara, as cotas é uma reparação histórica, meu amor. Exatamente. Então, assim, não Então, tem, porque, não assim, tem discussão. se você não tem sabe? cota, vamos pegar o caso das Você mulheres. precisa. Você precisa. Sim. Não tem. Vamos pegar o caso das mulheres na política. O que eu estou vivendo na Câmara Municipal de Cuiabá. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Que é um porque escárcelo. tem que importante, falar. Tem que falar. Então, olha só. Eu estou sendo caçada na Câmara Municipal de Cuiabá. Não caçada no seguinte, vão caçar meu mandato. Eu acredito que não vão caçar, porque não tem fato para caçar meu mandato. Embora as pessoas queiram, alguns ali queiram que tenha, né? Mas não tem fato jurídico que justifique uma cassação. Mas, enfim. Então, veja bem, qual é a Mas vamos ver até onde você resiste. vamos ver até onde a mulher preta vai resistir. A mulher preta aguenta porrada. A mulher preta aguenta tudo. Então você pode ir lá no púlpito, na frente das câmeras, xingar a Edna Sampaio, dizer que a Edna Sampaio é mau caráter, que já aconteceu, mentirosa, que é hipócrita, que é... Gente, eu já fui xingada de tudo que é jeito ali naquela câmara. E aí as pessoas, quando eu reajo, as pessoas falam que eu sou... Vocês estão querendo esculachar a Câmara Municipal? Você é histérica, entendeu? Não é todo mundo ali. E assim, eu tenho uma boa relação com os vereadores ali, né? Eu acho que é importante a Câmara Municipal. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se nós continuarmos ao passo que nós estamos para a inclusão das mulheres em mandatos, nós vamos levar mais de 100 anos para a gente ter uma representação mínima das mulheres. Nós estamos na lanterninha disso. E aí, quando você entra como uma mulher preta, como uma mulher de esquerda, você é única nos parlamentos. Nos parlamentos, em vários lugares do Brasil. E aí, o que acontece com essas mulheres que são pretas e que são de esquerda? Que tem uma outra visão, que tem uma visão voltada mais para problematização, para ver além da aparência. Nós, esquerda, nós não estamos vendo apenas o que é aparente aos nossos olhos. Nós conseguimos decodificar o mundo para além disso. Quando eu falo, por exemplo, na questão ambiental, que é uma pauta também da esquerda, não é porque eu estou vendo que o rio Cuiabá tem água e tem peixe hoje. É porque eu estou vendo lá no futuro, através da ciência, que nós vamos ficar sem água para beber. E a direita, ela só vê o que está na frente. O que está na frente? É o lucro do empresário, é a empresa que tem que funcionar e não pode quebrar. A que custo? A qualquer custo. Então, quando você entra na política e você tem um pensamento que não é hegemônico, que é o pensamento de esquerda, porque a esquerda é a minoria na sociedade, a extrema-direita é a minoria, vamos dizer que são 30 e 30 em cada ponta, a extrema-direita e a esquerda. Eu não gosto de extremos. Sim, mas a esquerda, eu não sou uma esquerda extrema. Eu sou uma esquerda que compreendo qual é o momento que nós estamos vivendo, que política não é algo que eu possa fazer sozinho. Tem que ter relacionamento, tem que ter construção, tem que ter complementaridade, tem que ter diálogo, né? Tem que ter. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você entra nesses espaços que é extremamente hostil para as mulheres, normalmente, mas é muito mais para uma mulher preta. E é muito mais para uma mulher de esquerda. Gente, eu quero que você defina para mim o que é sororidade. Porque não foi o que eu vi. Não, para mim não tem sororidade, pelo menos ali na Câmara. Ao contrário, né? Quem está, Tem sido uma falácia, né? Nós temos... É uma falácia, é uma mentira, um mito.
E com relação a essa questão da... Acho que entre as mulheres pretas, algumas intelectuais cunharam o termo dororidade. Porque, por exemplo, é muito difícil para as mulheres brancas... Como é que é? Dororidade. Porque é muito difícil para as mulheres brancas, por mais boa intenção, e eu sou cercada de pessoas brancas, mulheres brancas, porque eu transitei no espaço branco a vida inteira. Né? Eu sou negra, venho de um lugar das pessoas negras, nunca abandonei esse lugar, mas para eu poder ascender socialmente, eu tive que entrar em lugares numa solidão terrível. A própria universidade, né, A própria Edna? universidade, os concursos públicos que eu fiz, as carreiras que eu desempenhei minha vida inteira, né, as universidades em que eu frequentei, na minha graduação, no meu mestrado, no doutorado, a solidão é enorme, mas não existe solidão maior do que a política dentro do espaço ali do parlamento. E você sabe o que é triste, Edna? Isso, cara, é triste horrível. Porque, assim, a gente gostaria muito... É muito desalentador, a gente, porque assim, você fala assim, porra, nós precisamos de mais mulheres, sejam elas... negras, todas, né? Sejam Indígenas, elas né? pardas, indígenas, LGBTQI+, trans, o que for. E você sabe Né? o que é? Mas a gente precisa dizer tesão, com clareza. Com que a gente tesão precisa a pessoa vai entrar sabendo que ela vai ser esfaqueada E assim, de A a Z, dos homens, das mulheres, de quem for. sim. Mas eu acho que é preciso dizer também, Michele, para a gente também não transmitir para os nossos isso. internautas uma mensagem tão negativa assim, dizer o seguinte: a solidão a que me refiro é a solidão no espaço institucional. Porque quem tem mandatos hoje? É muito raro uma mulher preta conseguir se eleger. Sim, isso que eu ia falar. Né? Isso que eu mas com expressividade. Mas tem uma coisa muito legal nisso tudo que eu tô vivendo, que é o seguinte. No começo eu fiquei muito desesperada, porque você imagina ser atacada com essa... Fúria. Com a violência com que você essa foi atacada, violência né? como eu fui atacada. Foi fúria. Fúria, Foi dia ódio, de assim, uma fúria, coisa foi assim, terrível. E isso tá sendo... Hoje teve a oitiva da Laura e da minha minha chefe atual. E assim, já começou fúria novamente. Tudo bem, eu tava preparada. Agora eu tô bem. Era outra história. Pode colocar a miséria que eu tenho. O que eu tô querendo dizer? E a gente não precisa se informar as mulheres para ocupar esses espaços. Porque não adianta ser só mulher. Se não tivermos mulheres que possam compreender a importância da construção de um poder feminino na política, ainda que nós tenhamos diferenças, concordo. Olha, nós só vamos eleger pessoas, muitas vezes mulheres que fazem o papel da opressão dos homens. Isso. Então aí é complicado. Eu falo assim, eu sou uma feminista, eu acho que cada um constrói seu próprio feminismo. Eu não gosto daquela coisa rígida, feminista quer... eu também. Eu acho que a gente transita, né? E assim, né? Eu vejo... várias vertentes e tá tudo eu vejo certo. que até eu gosto bastante da Maria Taquara, né? O personagem vem falando sempre. Porque eu acho que a Maria Taquara, ela ajuda a gente a pensar nessas questões da mulher preta. Essa coisa que você falou anteriormente, né? Que é a gente totalmente diferente das mulheres brancas, não foi nos dado uma boneca, né? Não foi. Minha mãe, eu tinha um monte de boneca que minha irmã que fazia, eu mesmo sou péssima nisso. Mas a gente brincava. Minha mãe jogou, Kelinha que fazia. Um beijo pra Kelinha. E minha mãe jogou as nossas bonecas fora, eu devia ter uns 11 anos, ela pegou todas. Ela foi fazendo, a gente tinha boneca em casa que era, os meus irmãos achavam aquela boneca, sabe aquela que o bracinho é assim, né? Meu irmão achava na rua, levava pra casa, era essas bonecas, a gente colocava um pau, a boneca assim. E aí chegou um momento, minha mãe, ela jogou tudo fora, jogou todas as bonecas, ela falou, vocês têm que trabalhar, vocês têm que aprender a ter responsabilidade. Tinha 11 anos de idade. Exatamente. Então, assim, a ideia de responsabilidade para a mulher preta, ela é muito cedo, né? Exatamente. E o que acontece? Eu vejo esse processo de alienação e esse processo da desumanização das pessoas pretas, quando eu vejo, no caso da gente, enquanto mulher preta, eu vejo que a gente tem uma luta dupla. Porque enquanto o homem preto ele está lutando para se humanizar, a gente está lutando para se humanizar e para ser feminina. Porque nós não somos femininas. Não, e para aceitar Porque, a assim, sua própria essência. Porque assim, o olhar que é lançado para Edna, qual que é o olhar? Não, você aguenta tudo. Né? O olhar para a mulher preta, essa coisa da guerreira. Claro, e eu concordo, a gente é guerreira. Eu acho que a mulher africana, ela tem isso mesmo. Mas assim, mas é muito cansativo. Fortes, tem que ser forte o tempo inteiro. Mas é muito cansativo ser forte o tempo inteiro. Então, eu vejo assim, como seria perfeito
se a Edna pudesse vir aqui no podcast, falar de qualquer outra coisa, mas não tem jeito, porque eu vejo assim, eu tento às vezes, na escola, nos ambientes que eu tô, falar de outras coisas, mas não tem como. Porque essa é a parte mais forte, Cris, né, gente? Exatamente isso. Essa consciência que eu comecei a ter e que eu não tinha ideia até entrar no mandato. Porque quando eu entrei no mandato, quando eu me elegi vereadora, tanto é que as minhas pautas são as mais diversas possíveis. É muita coisa que a gente trata, entendeu? Então, assim, eu achava que eu iria contribuir com muita coisa, que ia trazer uma gama, como de fato a gente tem feito. Mas esse processo de violência, ele me obriga a voltar para a minha condição de mulher negra. Porque, de repente, eu começo a perceber que talvez a coisa mais importante que eu possa fazer enquanto vereadora, a primeira vereadora negra da capital, é o trabalho pedagógico de mostrar para as pessoas, gente, isso aqui é misoginia, isso aqui é racismo, isso aqui não pode acontecer, porque eu estou aqui nesse momento, mas eu não quero ser a última. Eu quero que depois de mim outras venham. E elas não tenham que passar pelo que eu estou passando. Sim. Então, assim, acaba que a questão racial, a questão do racismo, na verdade, acaba que a pauta nos engole. Ela engole. Não somos nós que escolhemos essa pauta. É a pauta que nos imobiliza. Exatamente. Porque nós temos o tempo inteiro que nos defrontar com o racismo. Então, eu, por exemplo, teve intervenção em Cuiabá, na saúde de Cuiabá. A questão federativa é uma questão que eu discuti na tese do meu doutorado. Então, assim, eu discuto essa questão. Qual é o papel da federação, a história da federação, como é que o Brasil espelhou o seu modelo de federação na Federação dos Estados Unidos, quais as consequências dessa federação que inclui o ente federado, o município, na mesma condição praticamente que os outros entes, que implicações isso tem para as políticas públicas no âmbito municipal. Tudo isso eu estudei no meu mestrado, no meu doutorado. Eu não consigo falar sobre isso. Exatamente. Eu não consigo falar sobre isso. Eu não consigo discutir racismo. Eu não consegui discutir a questão da intervenção na saúde, que eu estava construindo uma metodologia de avaliação com base nos parâmetros da saúde que o Ministério da Saúde estabeleceu para várias áreas, entendeu? Não consigo. Comecei a fazer, não consigo terminar. Não consegui terminar. Por quê? Porque eu fui interpelada pela violência racial e de gênero. Porque eu tive que voltar minha energia para poder fazer esse debate. Entendeu? Então, veja, fica parecendo que a pessoa preta só sabe falar de racismo, como se o racismo fosse uma invenção nossa. Exatamente. E as pessoas brancas não se sentem nem um pouco responsáveis sobre isso. E tem mais uma coisa, que coloca as pessoas brancas também como vítimas do racismo. E eu acho que é importante a gente falar isso. Vai ter muita gente que vai falar, mas agora ela está sendo racismo reverso, né? Contra a Michele. Eu não estou me sentindo ofendida. Tá? Eu não estou me sentindo nem um pouco ofendida, porque não existe o racismo reverso. E acontece uma coisa, e depois continua sua fala, Edna, sua linha de raciocínio, não quero interpelar, mas tem uma coisa interessante disso que a Michele falou, que é o fato de que... E assim, tem uma linha de movimento negro que é muito... fechada, né? É muito de enfrentamento a questão. Não acredita nos aliados, geralmente não são extremistas. Acho que assim, mas tudo bem, importante isso também. Precisamos transgredir para chegar. O problema é que o racismo não será combatido só pelas pessoas negras. Concordo. Por quê? Porque o racismo, como eu disse inicialmente, não é a pessoa preta. O racismo é uma estrutura relacional. É uma relação de poder entre a pessoa branca e a pessoa negra. Não existe racismo se tiver só pessoa preta. É verdade. O racismo é necessariamente uma estrutura de poder de relação que confere vantagem à pessoa branca. Então, só por você ser branco, você já tem privilégio. Só por você ser branca, você não vai entrar no mercado, em qualquer lugar, e desconfiarem que você furtou alguma coisa. Só por você ser branca, você vai ter mais vantagem no mercado de trabalho. Só por você ser branca, você vai ter mais simpatia e sororidade das pessoas. Eu aprendi. Exatamente. Eu posso dizer que, assim, eu sou mexicana, tive contato com pardos, indígenas no México, mas negro mesmo nos Estados Unidos. E eu fiquei encantada. Eu era uma criança, tinha 3, 4 anos, na idade da Rafaela tem 6, mas eu tinha 3, 4 anos, meu primeiro namorado era Michael.
era negro. Uhum. E tudo certo. Não Sim. tinha, não tinha pré-conceito, não tinha nada que afetasse. Aonde eu quero chegar? Aí passa-se um tempo, vou morar na Argentina. Na Argentina tem uma lei de um reinado onde os negros não poderiam viver. Não sei nem se como historiadora, você sabe qual que é essa lei de um dos reinados onde não se podia ter negros morando na Argentina. Que o processo de branqueamento na Argentina foi muito mais severo. forte do que no Tá, Brasil. mais severo. Então, já ali, quando eu vou com 9 até os 13 anos, não tinha mais contato. Aí, quando eu chego em São Paulo, aí já é um pouquinho mais... Mas eu estudava numa escola elitizada. Sim. Então, eu não tinha contato. Assim, tinha... na escola que eu estudava o filho do Ben Jorge. Ponto. Mais ninguém. Sim. Aí fui para a faculdade. Aí eu fui para a faculdade FAP. Fiz 2 anos de FAP. Não preciso nem te dizer que não tinha nenhum negro na FAP. Na minha sala de economia, de relações internacionais. Sim. Não tinha. Aí passa-se um tempo, aí venho para Cuiabá. Em Cuiabá já tenho mais contato. Tenho tal. Mas eu fui realmente entender o que você está dizendo convivendo com a Cris. Sim. Agora, olha o absurdo isso. E assim, você vive num país que tem 60% de caralho, você não relaciona. como assim? Porque a Exatamente. desigualdade é muito grande. É muito grande. E eu sempre falo pra Cris, eu falo, Cris, como assim que eu não te conheci antes? Como assim que eu não aprendi tanto que eu tenho que aprender em tantas situações, em tantas coisas? É um absurdo, cara. Você ser Michele, privado, e você é sim. privado, porque eu não escolhi isso de uma certa Sim, forma. claro que não. Eu fui privada de Exato. conviver. Exatamente. Pela todo economia, racismo pelo estrutural, né? racismo estrutural. E aí, sabe o que acontece em relação ao racismo? Então, como o racismo é uma relação, é uma estrutura relacional, porque é uma estrutura de poder, e toda estrutura de poder é necessariamente relacional, o poder só existe na relação com o outro, né? Do branco pro preto, da mulher com o homem, entendeu? Da pessoa sim. da cidade com os indígenas. Então, o poder é sempre relacional. Então, o que acontece? O racismo criou nas pessoas brancas uma ideia inconsciente de que elas são as pessoas superiores. Elas têm certeza no seu inconsciente de que elas são superiores. Então, para algumas pessoas é quase insuportável estabelecer uma relação com uma pessoa negra Não pode que se colocar não de igual, né? corresponde ao estereótipo que ela tem da pessoa negra. Então, e aí, assim, a qualidade da pessoa negra, a inteligência da pessoa negra, a capacidade da pessoa negra é uma coisa que fere a pessoa branca na sua supremacia, na ideia de supremacia branca. Então, hoje mesmo eu estava falando com a Neuza, que é a chefe do meu gabinete. Ela estava perguntando alguma coisa para mim, não lembro o que foi. Eu falei, Neuza, eu amo trabalhar com a Neuza, porque hoje eu trabalho num lugar, eu trabalho num gabinete que é o meu gabinete do mandato coletivo, que a maioria é gente preta ali. Não é uma coisa usual para mim, porque nos lugares onde eu estive não era assim. Também, o lugar que eu tô também. Então, o que é quando eu falo, Neuza, você já se sentiu em alguma situação, lugar que... Porque Neuza também veio desse... Transitou nos espaços brancos, ser uma jornalista e tal, né? Sim. Aí, você já esteve... Altíssimo gabarito, Sim. escreveu altos livros. maravilhosa. Extremamente Uma né? intelectual. Chama E no mês de julho ela Por vem. favor, é maravilhosa. E aí eu falo assim, eu perguntei pra ela, você já se sentiu alguma vez em algum lugar que só tinha mulheres brancas e você queria muito ser amiga delas e você nunca foi incluída? Por alguma razão, parecia que não dava liga, você não conseguia ter essa fidelidade, esse entrosamento, esse pertencimento. Quando você é amiga de alguém, você pertence àquela pessoa e aquela pessoa te pertence. Exatamente. Você tem um nível de cumplicidade, de alegria de compartilhar as coisas com ela, que só as pessoas amigas têm. Sim. Isso acontece com as pessoas negras. Sim.
em espaços de pessoas brancas. Sim. Então você tem o tempo inteiro que lidar com uma rejeição velada ali. Exatamente. Que parece aparentemente que tá, ó, legal, você tá aqui. Mas existe uma barreira invisível que impede você de chegar no centro daquela relação. No centro, nessa relação de troca, de igualdade. É tão engraçado, Edna, isso, porque assim, eu vejo porque na minha experiência de vida, eu sempre desenhei, sempre. E eu ser chamada de artista, assim, eu consegui falar, eu sou artista, foi, assim, há pouco, 2, 3 anos atrás, pouco tempo atrás. E eu sempre fiz. Por quê? Porque quando... Ou uma questão de algo que eu sabia, a pessoa falava uma coisa, eu falava, não, isso aqui é muito fácil de fazer. É sempre aquela coisa, a gente se colocando como menos, pra pessoa não se sentir ofendido. Sim. Então, como que esse processo de racismo, ele vai criando na nossa mente isso? A subalternização. Exatamente. Sabe por quê? É isso que porque faz a pessoa racismo. só aceita a gente naquele lugar de subalternidade. Porque eu gosto muito da Michelle, assim, a gente tem uma boa parceria. E quando a gente fala sobre essa questão do antirracismo, a Michelle tem se colocado, né? Eu vejo que ela sofre, às vezes comigo ela sofre. Eu fico com raiva! Ela anda comigo, mas ela passa a situação. Mesmo, Michelle. Cara, mas eu não dou muito conta, difícil. cara. Ela passa a situação. Senhora. Michelle, isso aí pra mim é cara, normal, como eu passo assim, cara? sempre. Sim. E às vezes é tão... A gente se sente tão idiota, porque assim, é tão velado e tão escroto, e tão velado, emprenhado dentro do negócio. É curioso, cara. a gente teve até um episódio, né? Conta o dias, episódio que a eu gente, não tinha me ligado. que a Se eu gente tivesse me foi, ligado, cara, eu acho que eu tinha derrubado aquela mesa inteira. tinha um buffet e tal, e a gente foi, porque a Michelle ia fazer um trabalho lá. E eu fui, porque, né, a gente ia lá pra depois vir pra cá, né? E aí, no final, o pessoal lá, não, leva o salgadinho, leva pra casa. E a Michelle, não. E a menina insistiu. Insistiu, falou, não, leva no guardanapo, tal. Leva. Cara, deixa a gente, cara. E a Michelle ficou assim, não. Falava pra você? Não, falou pra Michelle e pra mim. Pra nós duas. Mas aí eu falei pra... Aí depois, né... Eu fiquei com falei, aquilo e ela na ficou cabeça. com tanta raiva, falou, mas nunca aconteceu. Entendendo? Por que essa mulher tá me Eu falei, enfiar? Não, mas Michelle, põe na bolsa, mas dá um põe jeito. na bolsa, não sei o leva, quê. sabe? Leva. Eu falei, Michelle, andar comigo Cara. é isso. Então, assim... O que eu acho legal é que toda pessoa branca que se dispõe, que tem essa abertura que você tem, Michelle, para se aproximar verdadeiramente de uma pessoa negra, sem medo dela, Sim. porque tem isso. A fragilidade da branquitude faz com que eles tenham medo da gente. Eles têm medo de descobrir. De descobrir que, cara, não é assim. Né? A gente, exatamente. Que a gente é foda. Não, mas é foda mesmo. Tudo bem, qualquer um pode ser foda, mas nós também podemos. Exatamente. Então, o medo toda de ser... vez que eu falo com a Cris, eu falo, Cris, eu fico impressionada, cara. Como eu cresço. Como eu evoluo. E não como tem... você me faz E você ser também, algo com certeza. melhor. A gente troca, a gente troca tem maravilhosa. uma troca que é incrível. Maravilhosa. O que eu Exatamente. aprendi... Pô, eu escrevi meu livro junto com ela. Ela que escreveu, você tá entendendo? Eu simplesmente fiz um manuscrito ali. Imagina. E a gente tem muito problema, Porra. Michelle, com isso. Porque ao longo da vida, a gente não entende muito o que é isso. É um sentimento de rejeição, assim, sabe? E com o tempo... Por isso que eu falo assim, eu tô numa ótima fase de compreensão do racismo, por isso que talvez eu esteja nesse lugar e passando o que eu tô passando, entendeu? Sim. Porque eu tenho estrutura intelectual para passar por isso, Exatamente, entendeu? eu concordo. Mas o que eu tô querendo dizer é que é um sentimento, eu fico pensando das meninas que vêm a sua vida inteira, as meninas negras, que têm que enfrentar isso. Todos os dias. Todos os dias. Exato. Olha, eu me lembro de cenas que sempre aconteceu na minha vida, durante nesse 56 anos de existência que eu tenho, desde que eu tenho consciência. É uma cena emblemática, mas que acontece muito de outras formas. Quando eu fazia o primário, que falava antigamente, né, o ensino fundamental, o final do ensino fundamental, eu nunca fui uma pessoa CDF, daquelas de ficar estudando só, mas sempre fui muito inteligente, sempre fui muito destacada nas turmas e tal. Teve uma época que eu fiquei vadia, fiquei tal, aquela fase da adolescência que é complicada. Mas antes disso, não. Então, assim, é uma cena de uma menina branca que estudava na minha sala, porque naquela época não tinha diferenciação muito entre escola pública, eram poucas escolas privadas, né? Sim. Então, a classe média branca estudava também na escola pública, né?
A menina ficava irada. Uma vez ela tomou a minha prova da minha mão, eu tava com com a prova aqui na cadeira, ela pegou a prova rasgando assim e saiu correndo reclamar com a professora porque a minha nota era maior que a dela. Que escroto. Então, assim, a menina era uma criança ainda. Tava, assim, no final do ensino fundamental. Mas, veja, a gente não nasce racista. Tava internalizado. A gente constrói o racismo a partir do que nós ensinamos para as novas gerações. Obrigada. Eu te agradeço. Foi a semente de hoje, que tudo! Detalhe. O primeiro de julho, hein? O Júlio das Pretas. Olha como o Júlio das Pretas, né? Já abriu com começou chave de ouro. chique. Exatamente. Muito chique. Olha, muito chamem a obrigada. Neuza. Vamos Neuza chamar vem, a nesse Neuza. mês de Júlio das Com Pretas tá certeza, aqui. com certeza. Beijo no coração, Beijo, muito obrigada. gente. Até semana que vem. E é isso aí. É isso aí.